New York quer permitir indocumentados a trabalhar mesmo sem autorização federal. Imigrante dá à luz em cima de teto de trem durante travessia do México para Estados Unidos. Brasileiro Danilo Cavalcante já está em prisão de segurança máxima e é indiciado por fuga. Cônsul do Brasil em Orlando fala com exclusividade sobre os trabalhos da comunidade na Flórida Central. E enquanto se recupera de fortes enchentes, Nova Inglaterra está sob alerta para a chegada do furacão Lee. Esse mau tempo já deve começar a ser sentido a partir de amanhã, quando o Lee vai estar passando pelo Atlântico, próximo à costa de Massachusetts. Olá, muito boa noite. Boa noite. Essa edição começa falando da crise de imigração. New York City recebeu do governo federal uma ajuda de 140 milhões de dólares para lidar com os mais de 100 mil imigrantes que chegaram na cidade nos últimos meses. Mas mesmo com essa ajuda financeira, a governadora do estado anunciou que quer aprovar uma lei polêmica e sem precedentes, a autorização estadual que permita aos recém-chegados a trabalharem. O prefeito de New York, Eric Adams, disse que 1/5 dos imigrantes que chegaram à cidade preencheram pedidos de solicitação de empregos, mas até agora não conseguiram nada por falta de documentos ou autorização federal. Desde abril do ano passado, a cidade já recebeu mais de 100 mil imigrantes enviados de ônibus, direto da fronteira do Texas. Os requerentes de asilo estão distribuídos em mais de 200 abrigos na cidade e afirmam que esperam uma oportunidade para iniciar a nova vida na Big Apple. Para tentar resolver o problema, a governadora de New York, Kathy Hochul, resolveu agir. Ela disse que recebeu 140 milhões de dólares em ajuda do governo federal, mas afirmou que está discutindo com o Congresso Estadual a criação de um projeto de lei inédito para autorizar os imigrantes a trabalharem. Hochul declarou ainda que está consultando advogados para saber se pode criar essa lei sem autorização da Casa Branca e afirmou que essa é a única maneira de enfrentar a atual crise humanitária em New York City. A ideia, sem precedentes, dividiu opiniões de empresários, moradores e políticos. Não foi anunciado como está o andamento desse projeto de lei e se realmente será votado ou não no Congresso Estadual. Muito interessante e muito inteligente essa proposta da governadora do estado de Nova York de propor uma lei que ela poderia, então, emitir os work permits, as autorizações de trabalho, de maneira estadual. Tal proposta receberia muitos questionamentos jurídicos e teria embates em tribunais, pois hoje a jurisdição para emitir tais work permits pertence ao governo federal. Mas eu vejo grandes argumentos a favor da possibilidade de emitir work permits estaduais. Dentre vários argumentos, um deles seria se os estados têm a capacidade, de autorizar a carteira de motorista para imigrantes, por que não, então, autorizar o trabalho, Por que não emitir o work permit de maneira estadual? E eu gostaria muito que essa proposta desse certo e sobrevivesse a qualquer questionamento jurídico, para que então encorajasse outros estados a seguirem o mesmo exemplo. Uma imigrante venezuelana que há 5 anos migra com a sua família de país em país decidiu tentar chegar aqui aos Estados Unidos, mas entrou em trabalho de parto no teto de um trem durante a viagem. Essa situação desesperadora aconteceu no México e todo o caos foi registrado por outras pessoas que faziam a travessia. O caso aumentou a discussão sobre a crise migratória que coloca milhões em risco todos os anos. A viagem em cima de trens cruzando países da América Central até os Estados Unidos é comum e muito perigosa. Munidos de medo e incerteza, centenas de imigrantes que procuram chegar à fronteira viajam assim diariamente. Minha tinha que ser mexicana porque ela lo decidiu. Para a Adriana Pacheco, o risco desse trajeto foi ainda maior. Ela entrou em trabalho de parto com 7 meses de gravidez ao passar pela região de Guanajuato, no México. Eu imagino que por lo caliente é isso. Eu passei muito calor nos dias de viagem e isso, junto com o movimento do trem, fez as contrações começarem bem antes da hora, lembra a imigrante. A bebê Mia só nasceu com segurança por causa de uma rede de solidariedade. Quem estava ao redor do casal começou a escrever mensagens como esta, avisando sobre o parto para que alguém em terra conseguisse parar o trem.
Empezamos a tirarlo para a gente que nos está regalando comida, água, ou seja, a gente que nos está apoiando desde afuera. Este imigrante diz que todos jogavam os cartazes para quem estava na rua, na beira dos trilhos, e foi um desses pedidos de ajuda que chegou nas mãos de uma associação de ajuda a imigrantes. Este cartoncito llega a manos de voluntarios en el estado de Jalisco, en Encarnación Assim, de segundo Díaz, Nadine, o trem parou e a mulher em trabalho de parto foi resgatada. Ela foi levada de ambulância para um hospital, onde o parto, enfim, foi finalizado com segurança. Agora, os pais e irmãos da pequena Mia agradecem pela ajuda que receberam dos imigrantes e voluntários que ficam atentos às travessias feitas por trem. En el hospital me trataron súper bien, que yo pensé que como inmigrante, usted sabe que siempre hay la xenofobia, más que todo por venezolanos. As autoridades do México informaram que, como o bebê nasceu no país, vai acolher toda a família e, para isso, está emitindo um documento de residente permanente para todos. O brasileiro Danilo Cavalcante, capturado ontem depois de uma fuga de 14 dias na Pensilvânia, já está em uma penitenciária de segurança máxima. Ele ficará detido na instituição correcional estadual Phoenix, no condado de Montgomery, onde vai cumprir a pena de prisão perpétua. Danilo, que foi novamente fichado, vai ter em breve novas audiências perante um juiz. É que o estado da Pensilvânia apresentou uma nova acusação contra ele por fuga criminosa. Mas olha, nada que deva mudar sua atual condenação. As autoridades do estado pensam agora em condecorar os agentes que conseguiram capturar o brasileiro. Isso inclui Yoda, o cachorro K9 de 4 anos, que evitou que Danilo fugisse na hora que ele foi localizado. Segundo as autoridades, como Danilo tentou escapar e pegar a arma, foi Yoda que garantiu a segurança de todos no local. Bom, depois do intervalo, a gente fala sobre a polêmica em torno da falta de moradia na Flórida por causa do alto aluguel no estado. E tem entrevista exclusiva com o novo cônsul do Brasil em Orlando. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. O Brasil tem 11 consulados funcionando aqui no território americano. O mais recente deles foi inaugurado este ano na cidade de Orlando, na região central da Flórida, uma área que tem uma comunidade brasileira muito crescente no estado. Em menos de um ano de funcionamento, esse ponto consular já é considerado o 5º maior do Brasil aqui nos Estados Unidos. E a Carla Marinho conversou com o cônsul-geral para dar um balanço desses meses de trabalho. Olha só. Diplomata de carreira e com mais de 30 anos de experiência, o embaixador João Lucas Quental Novaes de Almeida é o primeiro cônsul-geral do Brasil em Orlando. Ele assumiu o posto assim que o vice-consulado foi transformado em consulado-geral, uma demanda antiga da comunidade brasileira que mora no Central Florida. Nós estimamos que na Flórida como um todo haja em torno de 400 mil brasileiros. Na região de jurisdição do consulado em Orlando, nós achamos que há algo como 180 mil brasileiros, então um pouquinho menos da metade. Eles estão aqui na região de Orlando, em Tampa e Jacksonville, mas há um crescimento constante e também mais ao norte em Tallahassee. Então, no fundo, é uma região grande, densa e importante do estado da Flórida, com brasileiros cada vez mais presentes. Com os mais de 20 servidores, o 11º posto consular do Brasil nos Estados Unidos assumiu o desafio de proteger os interesses dos cerca de 180 mil brasileiros que vivem na região. Atualmente, são mais de 20 tipos de serviços consulares, entre certidão de nascimento e emissão de passaporte. A maior parte deles sem custo algum. Nós fazemos muitos passaportes, 600 a 800 por mês, certidões, atestados de vida e, ultimamente, também um número grande de CPFs. Desde que se tornou consulado-geral do Brasil em Orlando, a área de atendimento fica assim, sempre cheia. Em média, são realizados entre 1.500 a 1.800 atendimentos por mês. Essa marca colocou o posto consular entre as 5 maiores representações do Brasil aqui nos Estados Unidos. Jordan e Ana Cristina experimentaram o atendimento pela primeira vez e aprovaram. A praticidade fica muito maior, você marca, vem, resolve suas coisas mais rápido e está livre. Economizando tempo e dinheiro.
O posto consular está localizado em Downtown Orlando, no 355 North Orange Avenue, com atendimento ao público das 9h30 até 1 da tarde. A comunidade ela está convidada a conhecer o seu consulado. Nós estamos aqui de portas abertas, venham conhecer o cônsul, vamos tomar um cafezinho, agende uma visita. Nós somos plenamente acessíveis. Para a maioria dos serviços é importante fazer um agendamento prévio eletrônico. É fácil, é simples, entre no e-consular, escolha o serviço demandado e venha aqui. Mas se houver alguma dúvida, bata na nossa porta, nós tentaremos resolver. E em poucos dias acontece na Assembleia da ONU em New York uma agenda cheia do governo brasileiro que terá uma série de encontros bilaterais. As autoridades do Itamaraty adiantaram que o presidente Lula deve levar líderes sindicais para o encontro com Joe Biden. O objetivo de Lula é abordar temas relacionados ao trabalho decente com o presidente dos Estados Unidos. Isso em meio a uma série de greves de trabalhadores aqui no país. Lula e a sua comitiva devem desembarcar em Nova York no dia 19. Por tradição, o presidente do Brasil sempre faz o discurso de abertura da Assembleia da ONU. Mudando de assunto, a Flórida está entre os estados mais caros para se comprar uma casa e os aluguéis estão altíssimos. Por causa disso, surgiu um novo problema na região. O número de pessoas vivendo em trailers e até em barcos em áreas residenciais do sul do estado. A reportagem é da Cone Rocha. Está cada vez mais difícil sair de casa e não encontrar um trailer ou barco com famílias morando dentro em plena rua residencial do sul da Flórida. Com a crise econômica no país, as casas supervalorizadas no estado, os aluguéis nas alturas e os salários defasados, a saída para muitas famílias foi usar a criatividade. E esse foi o resultado. Casas móveis e barcos que viraram moradias permanentes no meio da cidade. Muitos moradores estão alugando os próprios trailers e barcos nas garagens ou na frente de casas, para famílias desabrigadas por um valor acessível. As autoridades estão preocupadas com o problema. Eles alegam que esse tipo de comércio é proibido, mas virou uma tendência crescente e uma solução para famílias inteiras não pararem nas ruas. Entre as saídas estudadas estão a revisão dos documentos desses trailers e barcos, limitar o tamanho dos veículos autorizados a estacionar nas garagens, proibir os trailers e barcos nas ruas que podem atrapalhar bombeiros e polícia. Uma reunião para discutir essas medidas já está marcada para o final deste mês de setembro. No próximo bloco, a gente mostra como os moradores dos Estados Unidos estão sendo espionados dentro dos próprios carros. E tem os detalhes sobre o poder do açafrão para a saúde. Uma nova pesquisa fala sobre os benefícios dessa especiaria para a digestão. Olha que notícia surpreendente e polêmica. Um estudo apontou que dados pessoais são coletados pelos veículos que dirigimos. Você sabia disso? Que podemos ser espionados dos nossos carros? Pois é, essa invasão de privacidade acontece sem ninguém perceber. E as informações acabam vendidas para terceiros ou para o próprio governo, como nos mostra agora a repórter Eloaura Zen. Nos carros inteligentes, um ponto cego preocupante: a privacidade. Motoristas e passageiros têm dados coletados e vendidos pelas fabricantes, fazendo acender o sinal vermelho entre os reguladores americanos. A denúncia a partir de um estudo conduzido pela empresa de tecnologia Mozilla. Todas as 25 montadoras investigadas coletam mais dados do que o necessário para o desempenho dos serviços que oferece. Isso significa que as fabricantes, além de coletar dados óbvios como percursos, velocidade de navegação e músicas tocadas, elas também registram informações bastante pessoais sobre a genética e, acredite, até a vida sexual do usuário, atropelando qualquer tentativa de privacidade. A privacidade nada mais é do que o direito de uma pessoa controlar a informação que é compartilhada sobre ela mesma. Ou seja, a decisão é minha se eu quero ou não compartilhar uma informação que tenha relação direta comigo. E com a atualidade digital, nós estamos sim cada vez mais sujeitos à invasão de privacidade. Por exemplo, o uso de redes sociais, exposições em redes sociais, cadastros em sites e aplicativos em geral. Tudo isso precisa de uma autorização para acessar os meus dados. Geralmente nos é sinalizado quais dados serão utilizados e para qual fim em documentos como termos de uso ou política de privacidade do responsável.
O fato é que aceitamos os termos e começamos a utilizar a plataforma sem nem ao menos ter lido. E foi nas linhas finas dessas políticas de privacidade que o estudo descobriu que 84% das marcas analisadas compartilham os dados dos usuários com empresas terceirizadas. Além disso, 76% dos acordos de privacidade propostos pelas fabricantes de automóveis permitem às montadoras vender os seus dados pessoais. Mais da metade afirma que compartilhará informações com governos locais e agências de aplicação de lei em resposta a um pedido, mesmo sem uma ordem judicial. E assim como o celular, os carros atuais estão cada vez mais tecnológicos. E eles devem ser, sim, uma preocupação para os usuários, pois eles geram cerca de 25 GB de dados por hora e esses dados valem centenas de bilhões de dólares. As empresas e as montadoras, em geral, elas sabem exatamente o que devem fazer para respeitar a nossa privacidade, mas elas não fazem. Então, é nosso dever começarmos a ter atenção ao que estamos utilizando e estarmos cientes do que estamos compartilhando. E também é nosso papel cobrar das autoridades e das empresas uma resposta e responsabilizá-las pelo uso indevido dos nossos dados. Agora a gente fala de saúde. Você é daquele tipo de pessoa que gosta de ficar acordado até tarde e só ir para a cama de madrugada? Então cuidado, é que um estudo apontou que os notívagos, como são conhecidos, têm mais chances de desenvolver a diabetes tipo 2. Os estudiosos acompanharam um grupo de voluntários e registraram que aqueles que ficavam acordados até altas horas comiam mal, bebiam mais álcool, eram menos ativos fisicamente e tinham mais gordura corporal. Os notívagos também tinham tendência a dormir mais ou menos do que as 7 horas recomendadas. Os especialistas contabilizaram esses fatores e descobriram que esse estilo de vida noturno aumentava em 19% as chances de desenvolver diabetes tipo 2 em um prazo de 8 anos. Eles apontaram ainda que as pessoas que dormem tarde puxaram esse comportamento de fatores genéticos e concluíram que esse mesmo gene pode tornar a pessoa mais predisposta à doença. Eles alertaram para os notívagos ficarem atentos à saúde com ajuda médica. A pesquisa foi publicada na revista Annals of Internal Medicine. E uma pesquisa descobriu mais um benefício de um tempero bem comum, o açafrão, chamado de turmeric aqui nos Estados Unidos. Segundo um novo estudo, ele também pode ser poderoso no tratamento da indigestão. É isso mesmo. O remédio eficaz para a indigestão pode estar nas prateleiras dos temperos e especiarias no mercado. Pesquisadores norte-americanos procuravam opções de tratamento para mais de 150 pessoas com sintomas de indigestão, como dor de estômago, inchaço, náusea ou sensação precoce de saciedade. Os cientistas analisaram como os participantes da pesquisa responderam à droga omeprazol, usada para reduzir o ácido no estômago, e à especiaria açafrão, ou então a combinação dos dois. E segundo os resultados, houve diferenças significativas na redução de sintomas entre o grupo que fez uso do açafrão. Para os pesquisadores, o açafrão e a cúrcuma se revelam cada vez mais as especiarias com maiores benefícios à saúde. Eles contêm compostos especiais, eficazes para tratar não só questões estomacais, mas todas as condições inflamatórias, por exemplo. Depois do intervalo, tem todos os detalhes dos preparativos da Nova Inglaterra para os impactos do furacão Lee. A tempestade segue rumo a estados como Massachusetts, que ainda se recupera das cheias do começo da semana. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. No Texas, a seca provocada pelas consecutivas ondas de calor nesse verão revelaram novas pegadas de dinossauros no fundo de um rio. Agora, pesquisadores trabalham para analisar a descoberta e entender essas pegadas que estão em áreas nunca antes pesquisadas. Quando o nível da água do rio Paluxy caiu, veio o inesperado. Agora, os cientistas do Vale dos Dinossauros têm a oportunidade de pesquisar a história do mundo em um novo terreno com evidências inéditas. Por enquanto, os pesquisadores descobriram entre 70 e 80 pegadas que nunca foram vistas por humanos.
A região já recebeu até o apelido de Salão de Dança, porque há tantas pegadas de dinossauros diferentes indo em todas as direções que parece uma antiga pista de dança. Segundo os cientistas, as evidências apontam que os rastros pertencem a espécies como saurópodes, tetrápodes e dinossauros com bico de pato. Eles explicaram que antes de existir um rio ali, essa área era uma vasta planície no início da Era Cretácea, há cerca de 113 milhões de anos atrás. Enquanto os pesquisadores tentam entender mais sobre essas criaturas que já habitaram essa parte do planeta, voluntários trabalham para fazer moldes das novas pistas antes que elas sejam novamente cobertas pela chuva, cascalho e lama. Agora a gente fala do furacão Lee, de categoria 1, que está passando neste momento pelas Bermudas. A tormenta deve seguir rumo ao norte dos Estados Unidos e do Canadá também. Antes de tocar o solo, esse furacão deve levar ventania e chuva à costa da Nova Inglaterra, que ainda se recupera da passagem de uma intensa tempestade, como nos mostra agora a Giovanna Locatelli. Massachusetts corre contra o tempo. O estado tenta realizar a limpeza das partes atingidas pelas intensas chuvas que provocaram inundações, destruição de pontes, desmoronamento de terra e deixaram um rastro de lama em partes do estado. A governadora Maura Healey visitou as áreas mais atingidas e anunciou que os esforços acontecem até amanhã, quando a costa vai começar a sentir os impactos da passagem do furacão Lee pelo Atlântico. Things are happening that people haven't dealt with before. A expectativa de que parte de Massachusetts seja atingida por fortes chuvas, ventos e ondas gigantes, com risco de mais inundações, típicos de uma tempestade tropical. As autoridades alertam a população que o solo já está saturado pela grande quantidade de água que recebeu nos últimos dias. E isso pode provocar novas e repentinas enchentes, além de quedas de árvores. Esse mau tempo já deve começar a ser sentido a partir de amanhã, quando Lee vai estar passando pelo Atlântico, próximo à costa de Massachusetts. Os meteorologistas acreditam que o olho do furacão deva atingir alguma região entre o Maine e a província da Nova Escócia, no Canadá, no final de semana. Essas regiões já declararam estado de emergência e estão pedindo a retirada das pessoas das áreas de risco. Os especialistas dizem que o furacão está seguindo o rastro das águas quentes no oceano. O furacão é um centro de baixa pressão. Ou seja, como falei uma vez, é como se fosse um buraco, não? E aí, imagina que esse buraco começa a ficar mais profundo e o furacão começa a ficar mais intenso porque a pressão começa a cair mais, não? E esse furacão se alimenta de energia, calor latente, ou seja, evaporação e a evaporação acontece nas águas quentes. Vai mais para o norte, vai como para Boston e aí sai pelo Canadá. E por quê? Porque essa região está com águas superficiais muito quentes. E o furacão adora seguir águas quentes. Então, por isso que esse furacão e o Margo também estão, a previsão é deles ir mais para o norte. Ou seja, não se aproximar à Península de Yucatán ou América Central ou na Flórida, como foi o caso de Idália, senão é mais para o norte, seguindo as águas quentes. Chegou a hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar esse clima amanhã. Olha, Boston, sol entre nuvens, mínima de 60, máxima de 69. A mesma coisa em New York, sol entre nuvens também. Em Norfolk, olha, o tempo não passa a máxima de 77. Já em Atlanta tem chuva, o sol deve aparecer um pouquinho durante o dia. Na Flórida, tempestade em Jacksonville e Miami, Tampa também, a máxima nessa região não passa de 92. Em Houston, sol entre nuvens com chuva e máxima de 90, mínima de 74, Evelyn. Em San Antônio, o sol nem tem previsão de aparecer amanhã, muita trovoada e tempestade prevista. O sol brilha em El Paso com mínima de 70 e máxima de 95. Já em Phoenix, no Arizona, muito sol também. Olha só, voltou a temperatura máxima de 3 dígitos, gente. Sol forte também em Las Vegas, com máxima de 96. Em São Francisco, na Califórnia, um tempo mais ameno, 60 de mínima, 67 de máxima, com um tempo nublado previsto para amanhã. E agora uma história incrível de sensibilidade e solidariedade. Um policial parou um carro em alta velocidade e, quando percebeu que algo estava errado com o motorista, sabe o que ele fez? Pois é, no lugar da multa em excesso de velocidade, ele simplesmente deu um abraço no jovem motorista que estava aos prantos. Daí já viu, né? Essa imagem parou na internet e viralizou.
O vídeo foi gravado pela câmera do uniforme policial. O motorista pede desculpas, explica que está passando por dificuldades e, por fim, diz que precisa de um abraço. O oficial Ken aproveitou a oportunidade e ofereceu esse abraço. Aos prantos, o rapaz sai do carro e aceita a solidariedade do policial desconhecido. O gabinete do xerife postou esse vídeo nas redes sociais, dizendo que os policiais do distrito sabem exatamente quando é preciso ter compaixão e sensibilidade. Depois concluiu: algumas vezes tudo o que precisamos é de um abraço. O motorista conversou com o guarda mais alguns minutos e depois foi embora sem levar nenhuma multa. Incrível essa ação do policial. A gente sabe que principalmente essa geração mais jovem é muito vulnerável, né? Precisa muito de atenção com a saúde mental. Então, que ação bonita, que exemplo legal. Eu ia falar agora, um exemplo para outros policiais, para todo o estado, para todo o país também, para a gente ver mais ações como essa, porque realmente a solidariedade, essa compaixão faz diferença no momento desse. Exemplo para todo mundo, né, gente? Porque um abraço sempre faz diferença. Sintam-se abraçados por nós duas aqui. Com certeza. Bom, então é com esse abraço que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, às 7h30 da noite, não esquece. Agora vem aí mais um episódio da série Reis. Uma boa noite para vocês. Boa noite.